Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental. E dessa vez nós vamos falar sobre o período entre guerras. Período este que compreende a crise de 1929, a maior crise do capitalismo. Mas, antes de chegarmos lá, vamos voltar ao ano de 1918, quando a Grande Guerra termina. Ao final desse conflito, os americanos estão muito bem. Afinal de contas, durante boa parte da guerra, eles ficaram fazendo comércio, principalmente com os aliados. Só foram entrar na guerra no final do conflito. E, um outro ponto super importante, é que a guerra não aconteceu em solo americano, ela aconteceu na Europa. Diante desses fatores, a fase é tão boa que os historiadores vão chamar esse período como sendo os loucos anos 20. As coisas vão muito bem na América. As melindrosas podem ser utilizadas para ilustrar essa situação. Elas eram mulheres que se comportavam de uma maneira diferente, cortavam o cabelo de uma forma diferente, dançavam de uma forma diferente e, além disso, bebiam, fumavam e dirigiam. Um escândalo para a época. Porém, contudo, entretanto e todavia, por outro lado, enquanto parte da sociedade americana deseja liberdade, a outra parte se fecha. Para ilustrar essa situação, podemos usar a Ku Klux Klan, sociedade racista secreta que perseguia principalmente negros e imigrantes e estava fazendo o maior sucesso no início desses loucos anos 20. Mas, deixando as polêmicas de lado, vamos nos concentrar no American Way of Life, ou seja, o famoso estilo de vida norte-americano estava se consolidando. E a regra de ouro é consumir sempre e cada vez mais. Consumir é um ato patriótico. Enquanto isso, a Europa está se reconstruindo e os americanos estão adorando essa situação. Afinal de contas, o mercado está aquecido tanto internamente, já que o poder de compra dos americanos está lá em cima, como externamente, onde os europeus consomem bastante produtos industrializados da América, já que a sua indústria está em fase de reconstrução. Todo esse cenário tem como base o liberalismo econômico, teoria elaborada por Adam Smith, que defende que o Estado não deve intervir na economia. O Estado deve garantir segurança. Nesse cenário de otimismo, os bancos americanos estão emprestando dinheiro a quem quiser. E os americanos, querendo ganhar ainda mais, não deixam isso passar. Esses caras pegam essa grana emprestada para investir na bolsa de valores. Afinal de contas, virou modinha nesse período comprar ações, esperar um período para que elas valorizem e depois vender a um preço mais alto, sendo assim, ganhando bastante grana. Porém, algo de errado não está certo. Com o tempo, a indústria americana percebe uma queda nas vendas. Tanto americanos como europeus estão comprando cada vez menos. Só que, você se lembra da bolsa de valores? Pois bem, as indústrias resolveram não falar nada. Vamos fazer de conta que está tudo funcionando, que as vendas continuam como antes. Afinal de contas, se revelarmos a verdade, os preços das nossas ações podem cair. Com isso, as indústrias continuaram produzindo como se nada estivesse acontecendo. A bolsa de valores não vai suportar. Chega um momento que a indústria americana não consegue manter a farsa. O teatrinho de cartas cai, acaba a grana e essa indústria não consegue tocar as suas atividades. Nesse contexto, o desemprego se generaliza. Várias e várias pessoas acabam sendo demitidas. E aqueles americanos que haviam investido na bolsa de valores esperando um retorno financeiro, correm para vender as suas ações. É tanta, mas tanta gente vendendo ação que o preço dessas ações vai lá embaixo. A bolsa de valores não aguenta e acaba acontecendo a quebra da bolsa de valores, ou ainda o crash da bolsa, ou ainda a crise de 1929. E, como um efeito dominó, as coisas vão se complicar cada vez mais. Bancos, indústrias e o comércio vão falir. As falências se generalizam e o desemprego, que já era grande, se torna ainda mais presente. A fase posterior à crise de 1929 vai ser conhecida como a Grande Depressão. E os efeitos dessa Grande Depressão não vão ser sentidos somente na América. O Brasil também vai sentir esses efeitos. O principal produto de exportação brasileiro nessa época era o café. E o café vai perder muito valor, já que o principal comprador eram os americanos, que não tinham mais grana. Nesse contexto, Getúlio Vargas vai se aproveitar que os barões do café perderam prestígio e vai organizar um movimento conhecido como Revolução de 1930, onde ele acaba ocupando o poder. E na Europa? Na Europa, as coisas também não vão nada bem. O processo de reconstrução estava acontecendo com grana norte-americana. E agora, esses Estados Unidos, além de não emprestar mais dinheiro, ainda está cobrando os empréstimos feitos durante a guerra. Essa Europa, além de desemprego, ainda vai passar por uma situação que o mundo conhece bem. Vão se firmar governos autoritários. Fascismo e nazismo são exemplos dessa situação. Mas os americanos precisam organizar a casa. E após o crash da Bolsa de Valores, no ano de 1933, assume a presidência da República um cidadãozinho chamado Franklin Roosevelt. E esse Franklin Roosevelt vai colocar em prática uma série de medidas para alavancar a economia norte-americana. Essas medidas ficaram conhecidas como New Deal, ou Novo Acordo. Segundo esse novo acordo, o Estado deveria sim interferir na economia. Essas ideias se baseiam no keynesianismo, que é uma outra teoria econômica. Segundo essa teoria, o Estado deve interferir na economia para gerar emprego e renda. Nesse sentido, os norte-americanos vão construir grandes obras públicas com a intenção de contratar funcionários e gerar renda. E não é que a coisa funcionou? Gradativamente a economia americana volta a entrar nos eixos. Mas o que realmente vai tirar os Estados Unidos da crise é a Segunda Guerra Mundial. Mas para falarmos sobre a Segunda Guerra Mundial, temos que gravar um outro mapa mental. Bom, por hoje é só. Espero que os senhores e senhoras tenham compreendido. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui!